Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática e Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarkis. Nós vamos resolver agora uma série de exercícios sobre os chamados quantificadores lógicos e os seus diagramas. Então, apenas relembrando que eu posso, através dos diagramas, resolver uma série de exercícios da parte que envolve os chamados quantificadores lógicos. Diagramas nada mais são do que conjuntos. Então, você representa em forma de conjuntos as proposições dadas por ele e, através desse conjunto, você consegue analisar qual é a alternativa correta da questão. Então, vamos ao exemplo de número 1. Ano 2018, Banca Vunesp. Em determinado local, algum artista é funcionário público e todos os artistas são felizes. Sendo assim, é correto afirmar que letra A, algum artista é feliz. Letra B, algum artista que não é funcionário público não é feliz. Letra C, algum artista funcionário público não é feliz. Letra D, todo artista feliz é funcionário público. E letra E, todo artista funcionário público não é feliz. Bom, tem muitos alunos que tentam resolver a questão sem fazer os tais diagramas. Eu compartilho da ideia de que, através dos diagramas, a gente consegue ter mais segurança na resposta. Mas se você consegue simplesmente ler as proposições e identificar nas alternativas aquela que está correta, sem a necessidade de desenhar, sem necessidade de fazer os diagramas, bola para frente. Eu só estou colocando de uma forma que eu me sinto mais seguro, tanto para explicar, como também para resolver as questões. Ok? Bom, primeira providência nossa. Reescrever as proposições que ele nos deu. Olha só, ele está falando aqui para mim, algum artista é funcionário público, é uma primeira proposição. Todos os artistas são felizes, seria uma segunda proposição. Então, a primeira providência é no sentido da gente identificar as proposições e reescrevê-las aqui. Então, a proposição P1 diz que algum artista é funcionário público. Então, eu tenho uma proposição do tipo algum A é B. Então, eu diria que A é o conjunto dos artistas e B é o conjunto dos funcionários públicos. Ora, quando ele fala que algum artista é funcionário público, ele está te dizendo que o conjunto A dos artistas tem um contato com o conjunto dos funcionários públicos. Então, olha o que nós vamos fazer. Eu vou desenhar aqui o conjunto dos artistas e agora eu vou desenhar o conjunto dos funcionários públicos. E observe que nessa região central aqui, que nós chamamos de intersecção, eu teria aqueles artistas que são funcionários públicos. Todos os artistas que eu desenhar nessa região são artistas e também funcionário público. É isso que está nos dizendo a proposição número 1. Quando eu digo assim, algum artista é funcionário público, eu admito a possibilidade de existir ao menos um artista. Pode ter um, pode ter dois, pode ter três, pode ter quatro, mas no mínimo um. Por isso que nós representamos os diagramas dessa forma. Os diagramas estão interlaçados, existe uma intersecção entre eles, e nessa intersecção você iria marcar aquele ou aqueles artistas que também são funcionários públicos. Perfeito? Muito bem. A proposição número 2 diz assim, todos os artistas são felizes. Então eu tenho uma proposição do tipo todo A é B. Todo A é B. Então quando ele fala que todos os artistas são felizes, você tem a imediata noção de que o conjunto dos artistas está inserido no conjunto dos felizes. O conjunto dos artistas está incluído no conjunto dos felizes. Em matemática, nós dizemos que eles estão contidos. Então, o conjunto A dos artistas está contido no conjunto dos felizes. Portanto, ao desenhar esse terceiro conjunto, que é o conjunto dos felizes, eu tenho que colocar os artistas dentro desse conjunto felizes.
que é o que nós fizemos aqui. Então, esse terceiro conjunto, ele está abraçando o conjunto dos artistas. Aí você deve estar se perguntando assim, tá, mas por que ele está abraçando também uma parte do conjunto dos funcionários? Porque se ele abraça o conjunto dos artistas, é inevitável que parte dele fique também o conjunto dos funcionários públicos. Não tem como ter outra opção. Perfeito? Muito bem. A partir desse diagrama, eu vou testar as alternativas. Aquela alternativa que tiver de acordo com o diagrama já será a minha resposta. Então vamos para a alternativa letra A, que fala assim. Sendo assim, é correto afirmar que, letra A, algum artista é feliz. Ó, o conjunto dos artistas está aqui. E eu observo que todos os artistas são felizes. Portanto, se vale para todos, vale para algum. Essa palavrinha algum na alternativa da letra A, na verdade, ela tem o significado de todos. Na aula anterior, eu expliquei que a palavra algum, ela tem o significado de pelo menos um. Então pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro, pode ser 1.000, 10.000, 15.000, pode ser inclusive todos. Então essa palavra algum, ela tem um entendimento muito amplo, muito genérico. Quando eu falo algum, pode ser desde um até todos. Então quando ele diz que algum artista é feliz, na alternativa letra A, ele está falando uma verdade. Algum artista é feliz. Sim, no caso aqui, esse algum equivale a todos. Portanto, ela já é a nossa resposta. Ela bate direitinho com o diagrama. Perfeito? Então, a técnica de você desenhar o diagrama é que para você ter mais segurança na hora de responder as alternativas. Porque, na verdade, o autor da questão, ele procura, através do jogo de palavras, dar um nó na sua cabeça. Alguns aqui, todos de lá, nenhum, é artista, não artista, é feliz, não é feliz. Então, através do diagrama, eu consigo visualizar com mais clareza a minha resposta. Perfeito? Portanto, a questão de número 1 tem como alternativa correta a alternativa letra A. Então, vamos para a questão de número 2 de 2018, Banca VUNESP. Todo candidato bem preparado faz uma prova boa, ou faz uma boa prova. Alguns candidatos que fazem boa prova são aprovados no concurso. A partir dessas informações, é correto concluir que, letra A, alguns candidatos não bem preparados fazem uma boa prova. Letra B, qualquer candidato bem preparado é aprovado no concurso. Letra C, há candidato aprovado no concurso que fez uma boa prova. Letra D, alguns candidatos não bem preparados são aprovados no concurso. E letra E, alguns candidatos bem preparados não fazem uma boa prova. Bom, como eu disse na questão anterior, tem aluno que lê as proposições, depois vai lá nas alternativas e resolve, né? Eu não tenho essa segurança. Então, eu particularmente prefiro representar as proposições, fazer o desenho, né, transformar as proposições nos seus diagramas e, baseado no diagrama, eu responder, encontrar, identificar a alternativa correta. Muito bem. Então, vamos lá, que essa questão não é uma questão tão simples, né? Primeira coisa, vamos representar aqui as proposições que ele nos deu. Eu separei em duas. Proposição P1, que diz que todo candidato bem preparado faz uma boa prova. Todo bem preparado faz uma boa prova. Então, eu estou usando aqui o quantificador todo. Portanto, a proposição P1 é uma proposição do tipo todo A é B, onde o conjunto A está inserido, o conjunto A está contido no conjunto B. No caso aqui, bem preparado deve estar contido no conjunto
boa prova. Proposição P2. Alguns candidatos que fazem boa prova são aprovados no concurso. Então agora a proposição P2 trabalha com o quantificador alguns. Então quando a gente usa o alguns, eu estou dizendo que vai haver um contato entre os dois conjuntos. Quem são os dois conjuntos? Aqueles que fazem boa prova com aqueles que são aprovados no concurso. Então vamos começar justamente pela proposição número 2, a representar, a desenhar o nosso diagrama. Então, primeira providência, eu representei aqui o boa prova. Alguns que fazem boa prova são aprovados no concurso. Alguns. Então agora esse novo conjunto, que é o conjunto dos aprovados, vai ter um contato com o conjunto boa prova. Então o que eu fiz aqui foi representar a proposição P2. Alguns candidatos que fazem boa prova são aprovados no concurso. Muito bem. Agora eu tenho que representar os bem preparados. Ora, o conjunto dos bens preparados está inserido no conjunto boa prova. Então eu vou ter que desenhar esse conjunto dos bens preparados dentro do boa prova. Então aí estaria a representação, o diagrama dessas duas proposições, P1 e P2. Recapitulando, bem preparado faz boa prova. Então o conjunto dos bens preparados está contido no conjunto dos que fazem boa prova. Candidatos que fazem boa prova são aprovados no concurso. Alguns. Então, entre boa prova e aprovados, tem uma região comum aqui. Bom, agora eu quero lançar um desafio para vocês. Eu vou criar uma segunda situação e eu gostaria que vocês analisassem comigo se essa segunda situação ela é possível ou não de acordo com o exercício. Observa um pouquinho, olha só. Eu tenho o conjunto boa prova, eu tenho aqui o conjunto dos aprovados. Então veja que até agora não mudou nada, certo? É igualzinho ao anterior. Só que agora eu vou pegar o conjunto dos bem preparados e vou desenhá-lo assim. Então você observe que em relação ao desenho anterior, eu avancei o conjunto do bem preparado para essa região aqui. A minha pergunta é, isso está de acordo com as proposições dadas? Vamos ver então. Na proposição P1 ele fala que todo bem preparado faz uma boa prova. Perfeito. O bem preparado está dentro do boa prova. Perfeito. Proposição P2. Alguns candidatos que fazem boa prova são aprovados no concurso. Continua valendo. Alguns candidatos que fazem boa prova são aprovados no concurso. Então você observa que são diagramas diferentes no que diz respeito à parte dos bens preparados. Eu joguei ela um pouquinho aqui mais para dentro. Portanto, eu tenho a primeira possibilidade aqui, mas também tenho uma segunda possibilidade de diagrama. Legal. Agora eu vou lançar um novo desafio. Olha só. Quando eu falo que todo candidato bem preparado faz boa prova, eu estou admitindo que esse conjunto dos bem preparados está inserido no boa prova. Agora, qual é o tamanho desse conjunto bem preparado? Eu sei que ele está inserido, sei que ele está contido. Mas qual é o tamanho dele? Ele pode ser menor? Pode. Ele pode ser maior do que eu desenhei? Pode. Agora, maior quanto? Qual é o limite desse maior? Ora, o limite desse maior é o momento em que o conjunto do bem preparado se iguala ao conjunto do boa prova. No momento que o conjunto azul se tornar igual ao conjunto laranja, eu terei dois conjuntos iguais. Continua valendo a regra. Todo candidato bem preparado faz uma boa prova. Perfeito. Ok? E agora vem o conjunto dos aprovados ocupando sua posição original. Então veja que entre os três desenhos, o problema maior está aqui, né?
no bem preparado, que pode ser menor, que pode ser um pouquinho maior e pode ser tão grande quanto o bem preparado. Boa prova, bem preparado. Então, isso quer dizer que no meu exercício em questão, existem no mínimo 3 hipóteses. Por que no mínimo 3? Porque se eu levar a discussão aqui para os aprovados, pode ser que o conjunto dos aprovados que está aqui, ele seja tão grande, mas tão grande, que ele abrace todo o conjunto dos bem preparados também. Ou boa prova. Ele pode ir crescendo e crescendo e crescendo a ponto de abraçar tudo. Então seria aí, no caso, uma quarta hipótese. É isso que torna essa questão diferenciada em relação às questões tradicionais que caem em bancas, vamos chamar assim, bancas menores. Ele é uma questão da VUNESP. A VUNESP é uma banca muito bem preparada. Ela faz as provas de uma forma muito legal. Então, ela sempre exige do candidato aquele algo mais. Dificilmente você vai encontrar uma questão da VUNESP dada. Claro, dentro do contexto de uma prova, eu tenho questões de nível médio, de nível fácil e de nível difícil. Né? As fáceis, vamos chamar assim, são tranquilas, você resolve e tal, não tem muita dúvida. Mas pode ter certeza que você vai encontrar uma casca grossa no meio do caminho ali. E essa é uma questão muito bem elaborada. Porque se o aluno não tiver essa visualização dessas 3 hipóteses, vamos chamar assim, de 3 hipóteses, periga ele não acertar a questão. Muito bem, nós vamos analisar agora suas alternativas. E uma alternativa só estará correta se ela estiver de acordo com essas 3 hipóteses. Se ela falhar em uma das hipóteses, eu já vou descartá-la. Não existe na lógica meia-verdade. Ou ela é verdadeira em todas as situações, ou ela não é verdadeira. Então, a alternativa que eu vou marcar como correta é a alternativa que satisfaz as 3 hipóteses. Quais são as 3 hipóteses? O conjunto dos bens preparados nessa parte aqui, invadindo aqui a região central, ou então pegando todo o conjunto daqueles que fazem boa prova. Perfeito? Então vamos lá, vamos analisar alternativa por alternativa. Ele fala assim: alguns candidatos não bem preparados fazem uma boa prova. Alguns candidatos não bem preparados fazem uma boa prova. Muito bem. Essa alternativa ela está errada. A própria hipótese 3 é justificativa para ela estar errada. O que era a hipótese 3? Bem preparado igual boa prova. Quando eu falo em não bem preparados, é fora dele. Ora, na hipótese 3, se eu estiver fora dos bens preparados, obrigatoriamente eu estarei fora daqueles que fazem boa prova. Então a alternativa letra A, ela está errada pela hipótese 3. Ela estaria legal pela hipótese 1, ela estaria legal pela hipótese 2, mas ela está em desacordo com a hipótese 3. Portanto, eu não vou assinalar como verdadeira. Vamos para a alternativa letra B. Qualquer candidato bem preparado é aprovado no concurso. Bom, ela já sai errada pela hipótese número 1. Por que ela sai errada pela hipótese número 1? Não sei se você lembra, a hipótese número 1 era aquela que trazia o bem preparado fora daqueles que são aprovados no concurso. Então, se aquela turminha do bem preparado está fora dos aprovados, essa hipótese B está errada. Vamos para a hipótese C, que é a nossa hipótese correta. Porque ele fala assim: há candidato aprovado no concurso que fez uma boa prova. Se você pegar as 3 hipóteses, você vai ver que os aprovados no concurso
tem contato com aqueles que fizeram boa prova. Nas 3 hipóteses, tem contato entre eles. E se tem contato, é porque existe pelo menos um candidato aprovado no concurso que fez boa prova. Perfeito? Portanto, a nossa questão está resolvida. A letra C é a nossa alternativa correta. Mas vamos analisar as letras D e E para ver o que está acontecendo. Vamos lá. Na letra D ele fala assim: alguns candidatos não bem preparados são aprovados no concurso. Alguns candidatos não bem preparados são aprovados no concurso. Eu não posso afirmar nada disso. Por quê? Porque não bem preparados é estar fora dos bem preparados. E lá na hipótese 3, eu posso ter elemento fora daquele conjunto, mas que ele seja aprovado no concurso. Então essa hipótese da letra D está furada. A letra E também, né? Aliás, a letra E, a justificativa dela é muito simples. Todos bem preparados fazem boa prova. Não tem como alguns candidatos bem preparados não fazer boa prova. Porque o texto já dizia lá atrás que todos bem preparados fazem boa prova. Não tem como eles não fazerem. Por isso a alternativa correta da questão número 2 é a alternativa letra C.